Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre C Sharp e nessa aula a gente vai avançar um pouco mais daquele assunto de orientação a objeto que a gente viu na nossa última aula. Esses ainda são os conceitos iniciais de orientação a objeto para a gente começar a construir programas um pouquinho mais elaborados. Na nossa última aula a gente abordou o conceito de classe, de atributos e de métodos. E eu vou partir exatamente desse ponto, né? O primeiro ponto que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode melhorar um pouco mais a interação do nosso objeto com o mundo exterior. Como assim, né? Eu havia feito, na aula passada, um esquema usando o método construtor da classe pessoa para que só fosse possível atribuir um nome para a pessoa utilizando o construtor. Por que isso é possível fazer isso? Porque o meu atributo nome ele está como private. Quando ele fica como private, ele só fica visível no contexto da classe pessoa. Então, se eu chegar aqui no outro arquivo, né, no program, no main, pessoa P1 aqui, por exemplo, vou bater P1, eu não consigo acessar nome, ele não aparece na minha lista. E se eu insistir, ele vai dar um erro e ele vai me falar, ó, pessoa inacessível nesse nível de proteção, porque ele é privado e só fica acessível dentro da classe pessoa. Mas e se eu precisar pegar o nome dessa pessoa? Né? Tenha P1. Se eu fosse lançar uma mensagem assim, mais ou menos, ó, a pessoa P1 é... Aí, vamos usar o string format para ficar bem bonitinho, né? Aí eu venho aqui, P1 ponto, eu não consigo pegar o nome dela, né? Aí a gente se depara com uma espécie de paradoxo de problema. Eu só quero que o nome da pessoa seja informado no momento da instância da classe. Eu não quero que esse nome mude depois. Mas eu também quero pegar o que está no atributo pessoa. Como que eu resolvo isso? Em C Sharp, a gente tem o conceito de propriedades. Então, na literatura, a gente sempre vai encontrar que uma classe em C Sharp ela vai conter métodos, propriedades, que eu vou mostrar agora, e atributos. Em muitos lugares, os atributos também são chamados de campos. Se eu não me engano, aqui no Visual Studio ele chama de campo também, ó, tornar campo somente leitura aqui. No entanto, na literatura formal, em orientação a objetos, é muito provável que você encontre aqui como atributo também. Então, atributo e campo é a mesma coisa. Tá? Vamos criar a propriedade de nome, então. A gente faz assim. A propriedade ela serve como uma regra que a gente cria para poder acessar um campo. Como assim uma regra? A gente pode fazer duas coisas com o campo. A gente pode colocar dados dentro ou pegar esses dados. Aqui no construtor, com thisNome, a gente colocou dados dentro do campo. Aqui eu vou criar uma propriedade, que tem que ser public para poder acessá-la de fora, né? Do tipo string, nome com N maiúsculo. Isso diferencia uma propriedade de um atributo, né? Aí eu abro chaves aqui, desse jeito. Eu quero pegar as informações que estão dentro de nome, então eu faço assim, ó, get, abre outras chaves, return, nome com N minúsculo. Esse nome aqui, ó, se você olhar, ó, ele referencia como campo. E o nome aqui em cima é uma propriedade, são coisas diferentes, tá? Então, quando eu chamo esse nome, igual o IDE tá clareando aqui para mim, ele está chamando exatamente isso daqui. E o que significa eu fazer dessa maneira? Quando eu faço dessa maneira, eu só vou dizer que eu consigo pegar o valor que está em nome. Eu não consigo definir um valor. Quer ver? Se eu chegar aqui agora, P1 ponto, o nome me aparece aqui, ó. Tá vendo? E se você reparar com muita atenção, você vai ver que os ícones são diferentes. Eu tenho aqui uma propriedade nome e aqui embaixo eu tenho um campo peso.
Então, o íconezinho é diferente, porque são conceitos diferentes. E o quadradinho roxo aqui é porque é método, né? Então, olha só. Peguei aqui, né, o nome. Se eu pegar, recortar isso aqui e colocar aqui dentro, ele funciona normalzinho. Porque aqui eu estou lendo o que está dentro da propriedade nome. Mas e se eu fizer isso aqui? Nome igual... Ele vai aceitar? Ele não vai aceitar, porque a minha propriedade é somente leitura. Eu não consigo colocar dados dentro. Ah, mas professor, eu quero colocar dados dentro. Como que eu faço isso usando propriedades? Uma boa prática é a gente chegar aqui em todos os campos, todos os atributos, e a gente joga tudo para private. Tudo. Porque não é legal o usuário, de maneira geral, assim, outros programadores, ou você mesmo, fazendo o seu projeto, acessar isso aqui diretamente. Porque quando você cria uma propriedade, quando você abre essas chaves aqui, você pode programar regras aqui dentro de validação. Então, não vai ser qualquer coisa que você vai aceitar, por exemplo. Algumas validações que a gente pode fazer, a gente pode implementar isso numa videoaula posterior, peso não pode ser negativo, sexo não pode ser diferente de masculino ou feminino, coisas do tipo. A gente consegue fazer esse tipo de validação, né? Idade também não pode ser negativo. Então é o tipo de coisa que a gente conseguiria implementar mais ou menos assim, ó. Public int idade. Opa. Aí get return idade. Beleza. E para eu definir a idade? Set idade é igual value. O C# entende o quê? Essa palavra-chave value vai ser o que eu fizer assim lá no código depois. Então, isso aqui seria o código, né? Ele pega esse 10 e vai jogar dentro do campo idade. Claro que aqui ele retornou um monte de erro porque não é o lugar para fazer isso. Deixa eu fazer o mesmo para sexo e pessoa. Então, public doble peso. Doble é formidável, né? Double, por favor. Get return peso. Set peso equal value. E o sexo. Vamos lá, deixa eu adiantar a minha conversa aqui. Sexo é string. Ok. Aí aquelas validações que você falou, professor. A gente vai voltar aqui, a gente vai implementar essas validações. O que eu quero mostrar na aula de hoje é como que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Ó. Você acabou de ver que tinha uma lista de campos, né? Agora, como eles são private, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho uma lista de propriedades que eu posso acessar. Então, o nome está implementado só o get, então ele é somente leitura. O idade está implementado o get e o set, então eu consigo tanto ler a idade quanto definir a idade. Então aqui, ó, eu poderia fazer isso aqui, sem problemas. O que mais que eu poderia fazer? P1 ponto peso P1 ponto sexo aqui eu defini o meu objeto pessoa, tá? Defini ele com todas as propriedades, tudo mais. Se você reparar aqui, ó, o IDE ele sugere uma declaração simplificada. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa ali pro João, para a gente ver como que essa declaração simplificada pode funcionar. Aqui eu vou trocar para P2, né? P2, P2, P2.
Vou mudar uns dados aqui do João para não ficar igual. E eu vou nessa sugestão do IDE. Quando você passa o nome em cima desses 3 pontinhos, ele te dá essa lâmpadazinha com a caixa de sugestões. Você pode vir aqui, ó, e ele está te sugerindo isso aqui, ó, inicialização do objeto pode ser simplificada. Aí em vermelho é como o seu código está hoje. E em verde é como o IDE gostaria que ele ficasse. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Em C# é muito comum a gente inicializar objetos, né, instanciar objetos dessa forma. Olha o que eu fiz aqui. Deixa eu tirar isso aqui para a gente ver. Vamos analisar um pouquinho a estrutura. Dessa maneira aqui, o que eu fiz? Eu inicializei o objeto na variável P1 e aí coloquei que é uma nova pessoa, e aqui embaixo eu fui acessando propriedade por propriedade, depois que o objeto já foi criado, tá? Depois que o objeto já foi criado, e vim definindo os valores. Em C# é extremamente comum a gente encontrar esse tipo de inicialização. Porque o que ele faz? A gente dá, né, a variável P2 do tipo pessoa, novo objeto pessoa, passa aqui o valor no construtor, João, certinho. Aí ele abre chaves aqui e chama as propriedades do objeto. E são exatamente as propriedades que a gente acabou de definir. Então, como a gente definiu que nome era somente leitura, o nome nem apareceu aqui. O que eu defini foi a idade, peso, sexo. Dessa maneira. Então, repara que ele é separando por vírgula, né? Não tem ponto e vírgula aqui, só no final da declaração da chave. E embaixo eu posso usar os outros métodos do objeto normalmente. Tá? Se a gente mandar executar aqui, não teremos nenhum problema quanto a isso. Então, tudo funcionando, bacaninha. Não apareceu nenhum dos dados que a gente não pediu para mostrar nada. O que a gente pode fazer, e o que é muito comum, é o tal do método toString. Né? O toString ele é bem útil. Deixa eu pegar aqui, ó, o message. Message deve ter o toString, a maioria tem. Se já não foi string, né? Isso não faz sentido. Aqui, ó. Esse método toString ele é implementado praticamente em todos os objetos em C# para a gente tentar visualizar o conteúdo do objeto. Qual que é a grande sacada do toString? Se eu quisesse saber todas as propriedades do meu objeto Thiago, o que eu teria que fazer? Se você está pensando em fazer isso aqui, ó, console.log, ó, o JavaScript, .write.ln, e você falar, idade, colocar os marcadores aqui, igual a gente fez nesse esquema aqui, dá certo. Só que imagina se a gente tiver que fazer isso toda vez que a gente quiser saber o que tem dentro da classe pessoa. Uma sugestão e uma coisa interessante é a gente vir aqui no finalzinho da classe, a gente faz isso aqui, ó, public override string toString. Retornar um código aqui, eu não quero isso. O que eu estou fazendo aqui? Estou declarando um método chamado toString. Ele tem um tipo de retorno de string. Você só viu até agora o retorno void. O retorno void, na verdade, não tem retorno nenhum, né? O método é um procedimento, ele só executa alguma coisa. E eu uso a palavra-chave override dessa maneira no C# porque esse método já existe. Ele já existe na classe Object do C# e ele já está implementado, ele já funciona. Quando eu falo que ele vai ser override aqui, significa que eu vou reescrever o objeto do jeito que eu quiser. E eu quero fazer o seguinte, eu quero que ele retorne um formato de nome da propriedade e o valor. Desse jeito assim, ó. Return, aí eu vou chamar o string format, para deixar a minha string bonitinha, para não fazer aquelas concatenações muito doidas. E eu faço isso aqui, ó. Nome, marcadorzinho 0, vou colocar uns 2 pontinhos aqui para ficar bem didático. Nome, idade,
sexo e peso. 3, tá? Aí o que eu vou preencher aqui? Eu vou pegar os meus campos. Mas por que você vai pegar o campo? Eu estou dentro da classe, ó. Eu consigo acessar diretamente os campos aqui, né? Então, nome, idade, sexo e peso. Pronto. O que vai acontecer? Quando eu chamar esse método toString, ele vai serializar a minha classe nesse esquema aqui. Aí eu vou conseguir ver todos os valores que estão definidos nos campos. Isso é extremamente útil quando a gente está debugando o código. Então, olha só. String informações P1. Aí eu pego aqui P1.toString. O que eu vou fazer? Aí sim, agora eu vou colocar info da P1. Vou colocar aqui, né, para ficar bem bonitinho, criar esse hábito. Poderia chamar direto aqui, ó. Não precisaria ter criado isso aqui. Poderia chamar direto. Eu coloquei aqui para ficar um pouquinho mais didático, tá? Vamos executar. Vamos ver o que vai ser o retorno disso aqui. Que ele ranhetou, fiz alguma coisa errada aqui. Identificador esperado na onde? Ah, tá. Esqueci um ponto para trás aqui. Olha só. Tá vendo o que eu fiz aqui, ó, no toString? Informações da P1. Nome Thiago, idade 30, sexo masculino, peso 85. Funcionou, né? Funcionou. Consegui acessar todas as informações do meu objeto pessoa porque eu estava com dúvida. Eu não preciso fazer desse jeito, tá? Então vou fazer o seguinte, vamos fazer bem resumidinho para ficar assim. Então, a gente está exercitando hoje propriedades e sobrecarga de métodos. Quanto tempo que essa aulinha já está? 17, está suave. Olha lá. Chamei o método aqui direto dentro, né? E ele executou as minhas informações. Se eu pegar e fazer a mesma coisa aqui para o João, dá certo também, tá? Então, vou pegar isso aqui. Deixa eu dar um writeLine vazio aqui, só para ele pular uma linha. Se ele vai dar certo fazer assim, nunca tentei fazer. Vamos tentar. Vou chamar o P2 toString, né? Olha o reuso de código aqui, ó. Implementei uma vez só lá em pessoa, consigo usar para dois objetos diferentes que não tem nada a ver. Lá, que legal. Então, informações da P1, ele pegou tudo aqui. Aí preenchi as coisas do João, ó. Só faltou trocar a mensagem aqui, que aqui é P2, né? E aí retornou tudo. Bacana, bem legal, né? E aí, o que mais que a gente pode comentar dessa parte de C#? É o seguinte, outro tópico super útil e super importante que a gente usa muitas vezes é separar os atores em classes. Eu vou gravar esse tema numa videoaula agora em seguida mesmo, para deixar bem separadinho. E aí eu vou explicar o conceito de herança na próxima videoaula. Nessa videoaula a gente viu as propriedades e a sobrecarga de métodos. Eu acredito que ficou um trabalhinho bem interessante. A gente viu aqui, a gente especificou. Preciso comentar também sobre a validação de dados dentro dos métodos getSet em propriedades. E a gente vai acertando tudo isso, tá? Então, obrigado e até a próxima videoaula.